Bom, pessoal, boa tarde, né, a todos e todas. Sejam bem-vindos ao seminário de iniciação. Hoje a gente recebe a professora Andréia Diniz, a professora aqui da ENSE, né, da graduação e da pós-graduação. A Andréia é formada, né, em estatística e fez tanto mestrado e doutorado aqui na ENSE, né, em estudos populacionais e pesquisas sociais. E hoje ela vai falar para a gente sobre o Hub. Então, vai explicar para a gente o que é, como é que, né, está sendo esse trabalho. Agradeço muito o seu aceite de participar do nosso seminário. E é isso, pessoal. Quem quiser tirar dúvida, pode escrever durante aqui no bate-papo. Eu leio depois para a Andréia, né? E a Andréia conduz da melhor forma, se quiser, né, parar um pouquinho para responder perguntas, deixar tudo para o final, fique à vontade, tá? Andréia, pode compartilhar, começar o compartilhamento. Obrigada pelo aceite. Obrigada, Renata. Nossa, obrigada pelo convite. É uma alegria e um orgulho, né, estar aqui falando para os colegas, para colegas docentes e para os discentes da ENSE. Esse espaço da iniciação científica é um espaço super importante, porque é a formação de quem vem depois da gente, né? Então, dividir o que a gente está fazendo, especialmente assim, com novas perspectivas, porque o Hub é uma coisa assim bem bacana, que é uma coisa bem olhando para frente, né? O uso de Big Data em estatísticas públicas. Tem o nome de Big Data em estatística oficial, porque no contexto internacional é esse nome que usam, né? Mas o sentido é da estatística pública. E assim, é uma alegria estar aqui, realmente. Assim como é uma alegria também levar o nome da ENSE, né? Os vários espaços que o Hub tem a oportunidade de se apresentar. A gente está sempre contando, eu vou falar para vocês, mas é a mesma coisa que eu falo para fora, né? Eu vou já já contar para vocês sobre o que é o Hub, onde ele está, que aí é a mesma coisa que a gente fala para fora, né? E que está na ENSE, do IBGE, enfim. E tem o nome de um punhado de gente envolvida no Hub também. Aqui tem docentes aqui que estão envolvidos no Hub, a professora Beth, a professora Aline, e vários alunos e alunas. Então, assim, é uma alegria coletiva aqui, né? Eu vou dividir então a tela. Deixa eu começar. Aparecer aqui. Aí eu vou fazer assim, gente. Eu não vejo o chat daqui, né? Eu vejo a tela e vejo também a Renata e vejo o Juscelino só por enquanto, porque são quem está com a câmera aberta. Aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, interromper, porque falar assim por muitos, muitos minutos, tipo uma hora, às vezes fica muito chato para vocês. Então, se vocês quiserem interromper, e eu falo bem rápido também, então acaba sendo muito conteúdo. Se vocês quiserem interromper, não tem problema. Aí, Renata, se você vir alguma pergunta no chat, pode levantar a mão aí você mesma e fazer um aceno aí, que eu estou te vendo, você e a Juscelina, né? Eu estou vendo, e se eu não vi, abre o microfone e fala. Outra coisa, assim, vocês escrevam se quiser, mas também se quiser pegar a fala e aí pede para a professora Renata, Juscelino, para abrir o microfone para fazer pergunta. Levantei a mão, façam como quiser para ficar mais interessante para todo mundo. Bom, então, como a Renata falou, né, seminário de iniciação científica, e o tema é um tema grande, assim, né, um título super grande, que é o Hub Regional da ONU para Big Data, para Estatísticas Oficiais, porque esse é o nome do Hub, né? Esse é o projeto, que é um projeto internacional, então o nome original vem em inglês, mas o nome dele é esse. E se a gente fizesse por extenso, ficaria maior ainda, né? Hub Regional das Nações, da Organização das Nações Unidas para Big Data para Estatísticas Oficiais. Como eu falei há pouco, estatísticas oficiais no cenário internacional é sinônimo de estatísticas públicas, né, em alguma medida. Não tem muito essa distinção, porque, por exemplo, indicador ODS, né, se a gente for para uma definição estrita de estatística oficial, indicador ODS pode ser dos ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, pode não ser considerado oficial, porque qualquer instituição pode calcular os indicadores, porque foi proposto por organismos internacionais, mas assim, o IBGE, que é o órgão produtor principal, né? A gente tem alguns outros órgãos produtores de estatística oficial no Brasil, mas o IBGE é o principal. Não é o IBGE que calcula todos os indicadores, né? Tem, por exemplo, indicador, um que a gente está trabalhando agora, que vem do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento Básico. Então, assim, estritamente, talvez não fosse uma estatística oficial, mas para começar já
para começar já pensando em, assim, deixar claro o que a gente está falando de estatísticas públicas de um modo geral, uso de Big Data para estatísticas públicas. Quem já fez estatísticas públicas na ENSE já fez essa discussão do conceito, né, do que é uma estatística pública e do que é uma estatística oficial, mas para quem não fez, pensar a estatística pública como aquela que está a serviço da sociedade em geral, né? É uma estatística para a sociedade, não é uma estatística privada no sentido de que a minha empresa ou a minha instituição quer fazer uma estatística que é de uso interno. O interesse é só interno. Aí não é uma estatística pública, né? Estatística pública é de interesse da sociedade. Está disponível, está livre, né? Tem todas aqueles atributos, além dos desejáveis atributos das estatísticas oficiais, que para quem fez estatísticas públicas também já deve saber de cor, né? Os princípios fundamentais das estatísticas oficiais, aqueles 10 princípios que regulam a produção de uma boa estatística oficial. Bom, então esse é o nome comprido do Hub, e eu faço ele mais comprido ainda, explicando cada termo, mas enfim, esse é o nome do Hub, o nome inteiro. E a ideia do Hub é apoiar o uso de Big Data por institutos nacionais de estatística na América Latina e Caribe. Depois vocês vão ver que tem outros hubs regionais, esse é para a América Latina e Caribe. E por que por institutos nacionais de estatísticas? Porque esse Hub, ele faz parte de uma família, de um projeto que é da ONU, que é da divisão de estatística, e lá eles trabalham especificamente para apoiar institutos de estatística na produção de estatísticas oficiais. Então, por isso que o Estatística Oficial está no nome, e por isso que é apoiando o uso de Big Data por institutos nacionais de estatística. O nosso foco não é só Instituto Nacional de Estatística, como a gente é uma escola, né? Uma escola de estatística, e a nossa missão é fazer a formação das gerações futuras de estatísticos. A gente sempre que faz alguma coisa no Hub, a gente abre oportunidade para alunos e alunas participarem, quer seja nos treinamentos. Os webinários são todos abertos. Vocês vão ver agora, daqui adiante, daqui a pouco eu vou falar dos webinários e treinamentos que a gente organiza, mas todas as atividades do Hub, elas estão também disponíveis em maior medida ou em menor medida a participação de vocês, alunos e alunas, que estão fazendo formação em estatística, e eu já conto para vocês que tem outros alunos e alunas de outras áreas que também já participaram de atividades do Hub. É, mas essa é a nossa missão, né, principal, Instituto Nacional de Estatística. A apresentação de hoje, eu vou tentar falar um pouquinho, que na verdade ficou um pocão, porque eu fui juntando um monte de coisa que é legal para a gente entender o contexto. Então, eu vou falar do contexto e vou falar de Big Data e estatísticas oficiais, Big Data PRODES, Big Data na Covid-19, Big Data e índice de preços, porque é a área que o Brasil produz, na qual o Brasil produz estatística com base em Big Data. Mas não é só isso que existe, né? Assim, uso e cobertura da terra tem muita coisa, agricultura tem muita coisa. Deixa eu só parar aqui. Tem muita coisa, mas aí eu vou trazer aqui umas experiências bacanas mais, né, nesses temas que eu mencionei aí. Falar um pouquinho sobre o Comitê de Especialista da ONU para Big Data e Ciências de Dados para Estatísticas Oficiais, que é, na verdade, a família que eu mencionei, né, a qual pertence o Hub Regional, e aí, então, vou falar do Hub Regional. Lá no final da minha apresentação, tem um trabalho que a gente fez no Hub, tem resultado de um trabalho, que é uma consulta com institutos nacionais de estatística na América Latina e Caribe sobre o uso de Big Data pelos institutos, né, em estatística experimental e estatística oficial. Se der tempo, eu passo. Se não der tempo, eu vou deixar disponível a apresentação de qualquer jeito. Essa consulta também está disponível na página do Hub, que também está lá no final. O último slide é um slide que mostra o endereço do Hub, a página. Então, essa consulta também está disponível, então não tem muita perda se a gente não conseguir falar hoje, né? Mas está lá no final. Eu até botei depois dos agradecimentos. Se der tempo, eu vou adiante. Se não der tempo, eu paro lá mesmo. E aí, sobre o Hub, falar sobre a criação, os objetivos, a alocação, né? Alocação não. Onde está localizado, onde o Hub está, né? Que é na ENSE. Falar das linhas de trabalho do Hub, que são 4, daqui a pouco eu vou falar quais são, as atividades que a gente tem desenvolvido, os parceiros. E eu quero falar das pessoas, porque até eu fiquei muito impressionada hoje quando eu estava fazendo a lista das pessoas envolvidas com o Hub.
E aí o Hub é bem novinho, né? Tem 1 ano e meio de trabalho, tem 2 anos que a gente assinou o documento, mas que é um memorando de entendimento, mas tem 1 ano e meio que a gente está trabalhando e até eu fiquei impressionada. Então eu quero falar das pessoas, e as pessoas têm nome e sobrenome. E algumas das pessoas que estão aqui estão nessa lista. Então, eu quero falar das pessoas que eu acho super importante a gente saber quem está numa iniciativa, que é uma iniciativa bacana dessa, e quem está dando seu tempo, né? Porque a maioria das pessoas envolvidas com Hub não estão recebendo salário ou benefício direto financeiro, digamos assim. A grande maioria não tem nenhum benefício financeiro, tem benefício de outra ordem, né? Mas então é legal falar do nome das pessoas. Então, mais ou menos isso que eu vou fazer agora, tomar um gole de água aqui e vamos lá. Primeiro, falar um pouco do contexto, né? É um contexto que é conhecido de todos os profissionais, de todas as áreas. Mas quem está na área de estatística está vivenciando mais isso. Quem já está no mercado de trabalho, aqui tem umas pessoas que estão no mercado de trabalho, outras que não estão ainda, estão em formação, mas essa é a realidade do nosso mercado produtor de estatística, que é assim, são os desafios que a gente vem enfrentando cada vez mais, desafios esses que não são novos não, tá, gente? Eu estou há 20 anos no IBGE falando, não, porque agora a gente enfrenta desafios, esse agora tem 20 anos, mas na verdade tem 30, tem 40, tem 60 anos, porque desde o pós-Segunda Guerra a gente vem vivendo crises, aliás, desde a Primeira Guerra Mundial, aliás, desde a antes, sabe? Cada guerra, cada cenário que requer investimento financeiro vai esvaziando o financiamento das coisas, das funções importantes dos estados, né? Que incluem a estatística, né? A gente fala muito de saúde e educação, mas inclui a produção estatística, porque sem estatística a gente não faz uma política pública legal, né? Uma saúde e educação legal sem estatística é muito, muito, muito difícil. Então, assim, a gente vive já há muito tempo, né? Nesse cenário desafiador que assim que tem a ver com desfinanciamento, mas também tem a ver com a queda da cooperação de respondentes, por exemplo, de pesquisas tradicionais. A gente tem uma tradição de pesquisa direta, né? De pesquisa com respondente, e a gente vive também um cenário que esvazia. E vocês que são, assim, que viveram a Covid, porque é muito recente, não viveram a Segunda Guerra, eu também não vivi a Segunda Guerra, a primeira muito menos, mas assim, a gente viveu junto à Covid, a gente sabe que tem uma mudança e que tem uma afetação tanto em relação ao crescimento, não surgimento, mas crescimento da crise econômica, e também em relação ao comportamento das sociedades, né? As pessoas deixaram de sair de casa, mas também deixaram de atender pessoas, deixaram de atender telefone, deixaram de colaborar em vários setores. Então, esse desafio é um desafio posto. Por outro lado, com a Covid também, nesse cenário pandêmico, muitos de vocês devem ter ouvido já, não, a gente, em termos de tecnologia, a gente avançou 20 anos em dois, né? Porque era um processo que vinha sendo feito, né, da tecnologização, se a gente pode usar essa palavra, e que realmente foi bem acelerado. Então, também aumentaram as possibilidades e as nossas oportunidades de utilizar novas fontes de dados e a um custo diferenciado. Bom, se por um lado a gente tem um problema com o financiamento e com a colaboração, né, cooperação do respondente, por outro lado a gente tem um cenário de avanço de tecnologias que vai de alguma forma reduzir custo. Não é no primeiro momento, não é simples assim. Agora a gente faz tudo com Big Data porque é baratinho. Não é baratinho, não, é caro também, mas é uma perspectiva de redução de custo, e, por outro lado, também a gente reaproveita informações que já existem, assim como a gente já faz com registros administrativos, o que depende menos da cooperação do respondente. E Big Data surge nesse cenário em que a cooperação do respondente ela é involuntária, né? Quanto do que fazemos, do que a gente faz, está sendo registrado e a gente sabe disso, e está sendo guardado em algum lugar e que talvez possa ser reutilizado, né? Exemplos como o uso de telefone celular, né?
A mãe de vocês e o pai de vocês talvez não saibam, mas as companhias telefônicas sabem onde vocês estão o tempo todo. E assim acontece com todas as pessoas e acontece com as operações financeiras. Então, o Big Brother, que é Big Data, sabe o que a gente compra, o que a gente consome, aonde a gente está e sabe o que a gente faz muitas vezes, porque as redes sociais estão aí para isso, né? Para dizer o que a gente quer que saibam que a gente faz. Então, a gente tem esse cenário de oportunidade, é um contexto que junta as duas coisas, mas que não resolve porque também traz novos desafios. Então, nada é uma solução, né? Tudo são possibilidades. Quando a gente só fazia pesquisa, apareceu o uso de registros administrativos, o reuso, né? Principalmente nos países nórdicos já se faz, não se faz, mas pesquisa com entrevista, salvo em raríssimos casos. Tudo é por registro administrativo. E a gente passou muitos anos discutindo se isso era suficientemente bom. Agora, registro deixou de ser patinho feio e agora patinho feio é Big Data. A gente começou a discutir, já tem algum tempinho, se Big Data é suficientemente bom. E assim, aí a gente depara com outros desafios, né? Se por um lado a gente requer menos financiamento, menos colaboração voluntária de respondente, a gente tem outros desafios legais, éticos, técnicos, operacionais, tecnológicos, metodológicos e de reputação. Imaginem vocês se amanhã o IBGE anuncia que vai jogar o censo demográfico fora. E porque a gente agora vai fazer tudo com Big Data. Não, isso não vai ser uma coisa bem bacana, bem aceita, nem na comunidade nacional e nem na comunidade internacional. Então, tem uma coisa de reputação aí, né? Porque a gente sabe, Instituto de Estatística, a gente sabe fazer estatística de qualidade com pesquisa, né? A gente sabe até medir a qualidade quando a qualidade não é aquela o melhor do mundo, porque nunca é, né? Nunca é em lugar nenhum do mundo. Não é privilégio do Brasil, mas nunca é o perfeito, mas tem qualidade boa, e a gente sabe, inclusive, medir o quão boa é essa qualidade. E agora eu digo assim, mas agora eu vou usar Big Data, mas eu não sei a qualidade do que eu estou produzindo a partir de Big Data, eu não sei quais são os limites éticos, eu não sei se as minhas ferramentas são as melhores nesse momento, enfim. Então, tem toda uma discussão sobre reputação. Não quero começar a defender o uso de Big Data dizendo que o Big Data não serve. Serve tanto quanto serve pesquisa, quanto serve registro, quanto serve Big Data. Só que cada coisa no seu lugar para dar contribuição, que é uma contribuição importante para melhorar a produção da estatística, aumentar a quantidade de indicadores, ou melhorar a qualidade de indicadores que a gente já produz, né? Manter continuidade. A gente tem censo de 10 em 10 anos. O que a gente faz entre censos? Será que tem alguma coisa que a gente pode fazer que assim que ajude a gente a acompanhar os processos que são medidos pelo censo, né? A gente sabe que a gente faz projeção de população, né? E faz estimativa também. A gente faz projeção para o tempo futuro e faz estimativa todo ano, porque a gente usa o dado do censo para distribuir recurso, né, no Brasil, dados de população. E aí a gente precisa atualizar todo ano. Então, a gente já faz isso e a gente tem método para fazer. Que tal a gente ter método para fazer também para outras coisas, né? Para outras estimativas. A gente tem tanta coisa que sai do censo e de outras pesquisas, que tal a gente melhorar a qualidade do que a gente faz? Então, é nesse contexto que a gente começa a discutir Big Data, só que não começa hoje, não, né? Porque eu parti da Covid para contar para vocês, porque é um evento que vocês todos vivenciaram, né? Mas não parte daí, não, está muito atrás, né? Mas eu quero contar o que a gente tem feito, e aí não tem a ver só com a Covid, mas já vem de antes, por exemplo, esse trabalho do McFeely, ele é de 2018, né? Foi antes da pandemia, porque lá atrás a ONU já estava trabalhando nisso, e eu vou dizer, eu vou dar um spoiler, que desde 2013 a ONU está discutindo o uso de Big Data para estatísticas oficiais. Mas aí eu estou começando do fim, igual filme, né? Que começa do fim para chegar no começo. Então, estou começando do fim. Vocês aí estão vendo, é um trabalho que o McFeely, tem o link aqui, vocês podem olhar o artigo depois. Quem está aqui que já tem ligação com o Hub já leu esse artigo 5 vezes, porque toda hora a gente lê e relê.
mas o link está aqui, e o McFeely, ele fez um estudo no inventário que a ONU fez, esse projeto da ONU, né, de Big Data, fez sobre o uso de Big Data para a produção de estatísticas públicas, que eles chamam de estatísticas oficiais, né? E aí, o que que ele descobriu? Ele descobriu que havia 22 experiências nacionais, aqui na coluna da esquerda, segunda coluna da esquerda, 22 experiências nacionais e 4 internacionais com uso de web scraping para produção estatística. Outra coisa que é bem bacana a gente pensar, eu só estou falando aqui de produção estatística, eu não estou falando de produção da informação geoespacial, porque a gente sabe que a informação geoespacial já usa Big Data antes da gente nascer, até mesmo antes de eu nascer, porque imagem de satélite é considerado Big Data, e imagem de satélite já é usada há muito tempo para fazer produção de informação geoespacial. E outras informações geoespaciais, como as da geodésia, por exemplo, que também são consideradas Big Data, que já é muito antiga. Então, eu estou falando só da produção estatística. 22 experiências nacionais com uso de web scraping, uma internacional. 20 com uso de scanner data. Scanner data, gente, é aquele dado que sai quando a gente vai em qualquer lugar. Hoje em dia, qualquer lugar no caixa tem um leitor de código de barra do produto, né? Vamos imaginar supermercado, qualquer um, lê o código de barra do produto, ou lê o manual que é da loja americana, ou lê aquele que a gente passa, a gente às vezes mesmo passa, né, na máquina para ler, aquilo é um dado escaneado. E em inglês chama scanner data. Então, para que que serve isso? Para saber o que está sendo vendido, o que está sendo comprado. É para isso que serve. Dá uma proxy do consumo, porque nem tudo que a gente compra a gente consome, mas ali dá uma aproximação do que a gente consome. Então, isso tem a ver com o quê? Tem a ver até com inflação. Ó, vai pensar lá na frente, inflação. Inflação, por que inflação? Porque é o preço do produto, e aí tem uma cesta básica. Se eu acompanho o preço dessa cesta básica ao longo do tempo com esses dados, eu sei se está tendo inflação ou não está tendo inflação. Então, assim, o negócio lá na frente é muito, muito grande, porque serve para basicamente tudo na vida. A gente vai ver umas experiências na área da saúde, né, inteligência artificial para dizer se está com Covid ou não está com Covid. Nossa, essa aí é a coisa mais impressionante. Mas, então, voltando de falar qual é o cenário que a gente vive hoje, né? E o McFeely descobriu isso tudo aí, ó, scanner data, uso de telefonia, dados de telefonia celular, imagem de satélite, mídia social, 23 casos de uso de mídia social por organizações internacionais. E o que que essas organizações e institutos nacionais estão fazendo com isso? Olha, estão estudando preços, estão estudando migração, população, estão estudando transporte, mobilidade, então, o espalhamento espacial e geográfico, o mercado de trabalho, agricultura, turismo e muitos outros temas estão sendo estudados com o uso dessa classe de dados que nós chamamos de Big Data. Hoje a gente não vai fazer conceito de Big Data porque é um negócio enorme e longo, mas Big Data tem uma disputa pelo conceito de Big Data. Começou com 3 Vs e já está em 17, né? Cada um quer botar um V no Big Data. Mas, assim, os 3 Vs primeiros, que são que a maioria das instituições utiliza, é a variedade, velocidade e volume. São esses 3 Vs que são a cara do Big Data, né? São a cara de Big Data. Muito volumoso, com muita variedade, muita informação e com muita velocidade. Está assim, atualizando o tempo todo. Então, é um pouco isso que o McFeely viu, mas o McFeely não foi o único a estudar o uso de Big Data de um modo geral. Tem um trabalho bem bacana e muito relevante, que é o uso de Big Data para a produção de indicadores ODS. Foi realizado por um punhado de parceiros, né? A Gema, a Irina, a Tânia, da SCAP, que é a Comissão Econômica da ONU para Ásia e Pacífico, o Ronald Jansen, que é da Divisão de Estatística da ONU, que é quem é o que coordena esse projetão, que é o N Big Data, que eu vou mostrar daqui a pouco o organograma, o fluxograma, não, o organograma, e o Nils, que é do Instituto de Estatística da Dinamarca. Eles fizeram um estudo bem bacana e viram, gente, que em consulta a países, está sempre em consulta aos países. Em consulta a países, há casos de indicação de uso de Big Data para produzir indicadores para
todos os ODSs. Não são todos os indicadores de todos os ODSs, mas em todos os ODSs, a aplicação de Big Data é uma coisa possível, factível e indicada por algum país, tá? É, que acho que eu passei 2 vezes. Aqui está uma visão geral de um outro artigo, que é da Haldering, que também está no primeiro, mas é um artigo diferente, porque essa seleção aqui é a seleção dos indicadores em azulzinho, tá? Aqui são todos os indicadores dos ODS, tá? Aqui são os 17 indicadores na coluna mais extrema esquerda, e nas linhas tem os indicadores. Desculpa, aqui são os objetivos na coluna esquerda, o ODS 1, o ODS 2 até o ODS 17, e na linha são os indicadores, que são os indicadores que já estão discutidos, aprovados e referendados para monitorar, que a gente chama de Agenda 2030, né? O quanto a gente está chegando perto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, na linha são os indicadores que ajudam a gente a medir isso, e em azul são aqueles que têm exemplo de país, que já tá utilizando, e esses que têm a moldurinha em preta é porque tem exemplo concreto já calculado. Então, assim, não são todos os indicadores, não, mas são muitos indicadores. Aparentemente, só para o 16 não tem exemplo muito convincente, mas se vocês lerem esse mesmo artigo que está aqui no link, vocês vão ver que a Indonésia ofereceu exemplos de como calcular indicadores do ODS 16 também. Tá? Então, os autores, desculpa, já andei para lá, os autores não destacaram os indicadores que a Indonésia propôs, mas eles existem. Aqui no próximo slide tem, na Indonésia, na Filipinas, gente, desculpa. Aqui no próximo slide está a lista de países e dos indicadores que esses países estão propondo como possíveis para o uso de Big Data. Aí vocês veem, olha, Filipinas, China, Ucrânia, vamos, Canadá, Colômbia, Japão, Indonésia, México, Alemanha, Holanda, Canadá, Austrália. Então, são muitos países que estão propondo ou que já estão, inclusive, calculando indicadores ODS com o uso de Big Data. Tá, são muitos. Suíça e Suécia, Portugal. O Brasil não está aqui, não, mas, enfim, em breve estará. Então, são muitos os casos, vocês veem que é para todos os indicadores, inclusive o 16 que está aqui. Cadê o 16? O 16 das Filipinas, né, mostrando que é possível calcular. E então uma utilização enorme de Big Data para cálculo de ODS, assim como outras estatísticas relevantes. E aí eu queria contar para vocês que na época da Covid algumas coisas surgiram, né? Surgiu, por exemplo, um painel sobre o comércio, viagens e transações internacionais, calculado pela Divisão de Estatística da ONU e pela Organização da Aviação Civil Internacional. As duas instituições se juntaram para fornecer indicadores sobre comércio internacional, viagem e transporte marítimo. E até hoje a ONU tem a divisão de estatística, o NSD, né? O NSD é United Nations Statistics Division, né? Divisão de estatística da ONU. Até hoje, a divisão de estatística da ONU, dentro desse projetão, que é o projetão onde está inserido o Hub, tem uma plataforma com dados que permitem fazer o acompanhamento de transporte marítimo, que são dados de sensores. E com esses dados, a gente pode calcular, inclusive, emissão de CO2, que é uma das principais emissões que afetam as mudanças climáticas. Então, assim, tem muita coisa que ficou, né? Foi criada durante a Covid e ficou. Um deles é esse, né? Esse painel. Outra é a referência de classificação para suprimentos médicos, que surgiram suprimentos especiais na época da Covid, né? Respiradores, termômetros, roupa de proteção específica, kit de teste da Covid. E aí foi utilizada uma plataforma com Big Data pela WCO, né, para classificar esses componentes, novos suprimentos médicos. E também pela ONU, né, a área de comércio
É, também passou a fazer estatísticas comerciais baseadas em Big Data durante a Covid, segue até hoje, né? E aí pôde, com esses dados, acompanhar um pouco o impacto, né, antecipado da Covid no comércio internacional. Então, isso tudo com uso de Big Data que eu estou falando, tá, gente? Porque muita coisa foi feita nesse período e antes e continua sendo, mas com outras fontes de dados. Eu estou destacando aqui só o que a gente tem feito com Big Data, a gente que eu falo mundo, né? Eu não acompanho tudo, para a gente saber qual é a importância, né? Do uso de Big Data para produção estatística. E esse que é dos meus favoritos, que é o uso de inteligência artificial para identificar radiografia de tórax de pessoas com Covid. Né? Para quem já trabalha na área de classificação automática, sabe que assim os classificadores automáticos, que são, na verdade, modelos, né? Modelos estatísticos de base computacional bem forte, bem pesada, mas são modelos que baseado num conjunto de que a gente chama de treinamento, é capaz de fazer um modelo que a gente vai chamar de classificador e vai classificar alguma coisa, né? Pode ser um texto, pode ser uma imagem, e pode ser um áudio, enfim, pode ser qualquer coisa. Nesse caso aqui era radiografia. Então, imaginem vocês, e isso vale a racionalidade do estatístico, né? Que desde que a gente começa a estudar estatística, a gente começa a pensar assim: olha, se eu tenho um punhado de exemplos que me levam a uma conclusão, no futuro vai ser automático, né? Bateu o exemplo, eu já sei qual é a conclusão, né? Isso acontece em diagnóstico médico o tempo todo. O médico só faz um diagnóstico porque estudou, aprendeu com a experiência passada, né? Sintoma A, doença A, né? Sintoma tal, doença tal. E vai, isso é estatística pura, né, gente? É probabilidade, né? Qual é a chance de ser a doença tal? Poxa, é o que a gente tá aprendendo a fazer o tempo todo. E esse exemplo é isso, né? É um programa rodando um modelo para classificar a radiografia de tórax, e aí dispensa, né, uma equipe de médicos que na época da Covid continua, né, mas na época da Covid estava exausta e que podia ter um erro humano, né, olhar uma radiografia de uma pessoa com Covid e nem reconhecer mais, porque está exausto. E aí os modelos passaram a fazer isso. Isso é inteligência artificial, uso de Big Data também, muitas imagens de tórax já classificadas como casos de Covid. É, na área de preços também, né? E eu estou trazendo a área de preços porque essa área é a área em que o IBGE usa Big Data, tá? Não é o Brasil todo, né? No Brasil todo muitas coisas estão acontecendo, mas o IBGE, que é o principal órgão de estatística, produtor de estatística oficial, está usando, olhando aqui a hora, está usando Big Data para fazer preço, índice de preço. É de tudo? Não, não é de tudo, não, mas é preço. E aí eu vou dizer o que que é. Então, é para dizer, olha, a ONS é o Instituto de Estatística do Reino Unido. Em 2018, já coletava 900 mil preços por dia, de forma online. Lembra que quando eu mostrei o quadro do McFeely, lá no topo, a primeira coisa que aparecia era o web scraping. Porque o web scraping é a ferramenta que a gente usa para pegar as coisas da internet, né? Ir lá na internet buscar. É a ferramenta que, na verdade, é um programa, né? Que chamam de robô e é um programa. Então, é o programinha que vai lá sozinho e coleta as coisas da internet. E em 2018, a ONS já estava fazendo isso. 900 mil preços é muito preço, gente. Pensam, nem todos de repente sabem, mas como é que a gente está acostumado a fazer, calcular índice de preço? A gente tem uma equipe de pesquisadores que vai aos estabelecimentos comerciais consultar o preço. Consultar o preço é olhar o preço na prateleira e anotar. Antigamente anotava numa planilha na prancheta, hoje bota lá no tablet, né? Então é assim que a gente faz preço no mundo inteiro há muitos anos. Agora a gente coleta 900, eles, né, ONS, 900 mil preços dia. Para coletar 900 mil preços dia, tinha que ter muita gente, teria que ter muita gente. E está sendo feito isso porque Big Data está aí, né? O dado está à disposição, com todas as limitações e com todos os cuidados que se tem que ter, é possível fazer isso graças ao uso de Big Data e a ferramentas que permitam usar Big Data, né?
que são os scrapers, né? Os programas que coletam preços. O ABS é o Instituto de Estatística da Austrália, está coletando 500 mil preços por dia pela web. Antes coletava 1.000 preços presenciais, né? Isso só na área os dois só na área de setor de vestuário e calçado. E o IBGE que está coletando o SNPC, no SNPC, cerca de 500 mil preços por mês. Mas já é muita coisa. Não é dia, é por mês, mas é muita coisa, comparado ao que a gente fazia antes. E aí eu vou falar um pouquinho rápido do que é esse preço coletado pelo IBGE, para vocês saberem, porque toda a vida econômica, preços, inflação, tudo está sendo regulado por isso, e como é que o IBGE faz, né? O IPC faz baseado na maioria dos preços coletados presencialmente e alguns preços coletados de forma automática na web. Nesse momento, se não evoluiu, porque isso aqui, assim, né, é tudo muito dinâmico e essa apresentação, na verdade, esse slide aqui já é de alguns meses atrás, o IBGE estava coletando passagens aéreas e transporte por aplicativo, já estava coletando pela web, sem ter que perguntar, sem ter que ir a lugar nenhum. Antigamente, no começo era ir no balcão da companhia aérea, depois passou a ser telefonar para a companhia aérea. Hoje em dia a gente não telefona mais, a gente pega direto na web. E estava desenvolvendo também a coleta de preços de hospedagem e eletrônicos. A gente sabe que o mercado de eletrônico hoje, o comércio eletrônico de eletrônicos é muito forte. Dificilmente alguém vai no balcão de uma loja comprar um computador no mínimo sem ter consultado antes os preços na internet. Tem gente que gosta de ir lá, de olhar, de tocar, de ver se é aquilo mesmo, mas dificilmente vai fazê-lo sem consultar o preço na internet. Então, isso está em desenvolvimento no IBGE. Gente, deixa eu ver, tá, eu vou beber um gole d'água. Renata, tem alguém que tem alguma pergunta? Porque eu já vou passar para outra coisa. Por enquanto, Alguém quer não. perguntar alguma coisa, gente? Fique à vontade, tá? Senão vocês vão ficar só me ouvindo falar. Eu falo com a maior alegria, tá? E fico aqui falando a tarde inteira. Mas, se vocês quiserem perguntar, para não ficar É, só ouvindo. eu tenho uma curiosidade a respeito da coleta de preços pela internet. A minha curiosidade é assim, para essas classes de produtos, né, que já estão fazendo a coleta pela internet, eles não fazem mais nenhuma forma de coleta, eles focam a metodologia só nos que vêm da internet ou existe uma mescla? Então, normalmente, e assim funciona no IBGE, normalmente não coletam, deixam de coletar de forma presencial. Há casos em que há uma mescla, no IBGE não é assim que funciona. O que a gente faz normalmente é assim, a gente começa a coletar na web e continua coletando presencialmente ou da forma tradicional, digamos assim. Pode ser por telefone, pode ser no balcão, na prateleira. E aí a gente continua coletando e vai coletando na web, porque precisa fazer um estudo de aderência para saber se aquilo que está vindo da web está conversando com aquilo que a gente coletava. E se não está, como é que a gente faz a ponderação, por exemplo? Tem modelos que são modelos bem complicados, eu mesma não sei como é que funciona, que é de incorporação de preços obtidos de uma outra forma no cálculo do índice de preço que é feito da forma tradicional, né? Então, tem modelos. Nós fizemos no Hub, a gente deu um treinamento ano passado de como construir um scraper para preços, e depois a gente deu um treinamento presencial de como incorpora. A gente não tem gravado presencial, porque presencial é mais complicado e tal, mas a gente chegou a ter um curso, um treinamento e foi, na verdade, uma pessoa que eu já estou esquecendo o nome do país, mas de um país estrangeiro, que ele desenvolveu uma aplicação, um código para fazer a incorporação. E esse código é livre, está disponível. Então, quem quiser estudar mais profundamente como é que isso funciona, pode dar uma olhadinha no código, pode até me inscrever no Hub, que aí eu dou a dica do material, chama Jacek Bialek, a pessoa que desenvolveu esse pacote, na verdade, não é um código, não, é um pacote, desculpe. É um pacote do R que faz a incorporação de preços obtidos de diferentes formas
no índice de preço, porque requer um estudo. Então, assim, a resposta direta é, normalmente não continua coletando, não é mescla. Mescla dá ainda mais trabalho, é mais complicado. Mas o preço, quando chega a ser incorporado o preço obtido via fonte alternativa, né, via scraper, ele já foi muito testado, muito comparado, muito comparado. O IBGE ficou um tempão fazendo o estudo do preço antes de incorporar de vez. Por isso que a gente assim, a gente só tem dois, né? Passagem aérea e aplicativo, senão poderia ser oba-oba, né? A gente poderia botar tudo que é preço para dentro. Mas cada preço precisa, cada produto precisa de um estudo específico. E aí, quando incorpora, incorpora. Aí, no IBGE, pelo menos, não fica fazendo a mescla, não, até onde eu sei. Não sei se tem alguém aí do índice de preço, não sei se os nossos colegas de lá estão por aí, mas normalmente a gente não incorpora direto. Bom, esse é um cenário que é um cenário muito animador, né? A gente vê tanta coisa e eu vou dizer para vocês, não é só isso, as pessoas estão fazendo muito mais coisas, como eu falei lá no começo, tem estudo na agropecuária, na agricultura, não na agropecuária, porque boi anda. Então, a gente usa imagem de satélite, o boi está ali, amanhã ele já não está mais ali, já está em outro lugar, é complicado. Mas, e boi também dorme, e boi entra, e a gente não sabe quantos bois estão em cada lugar, mas planta não entra, comida não entra, plantação não entra, não anda, não se mexe, não sai dali, a não ser quando é coletada, quando tem a colheita, né? Então, estudo da agricultura tem vários com uso de imagem de satélite, e é muito legal, muito legal. E outros tantos estudos, eu vou até falar de um mais adiante, quando falar do Hub, eu vou falar de um estudo que a gente está fazendo, e está fazendo em conjunto com alunos da graduação, alunas e alunos, mais alunas que alunos, e dois alunos da pós e um aluno da graduação e dois alunos da graduação. E eu vou falar daqui a pouco desse estudo também, que tem a ver com outra coisa, tem a ver com cidade inteligente, tem a ver com o serviço público, nesse caso de coleta de lino, pode falar, coleta É, de resíduo sólido. legal, legal. Fiquei curioso também, que nem o outro colega perguntou, do scrapping, não sei se vocês usam, ia perguntar qual é a linguagem, né? E se vocês usavam o Selenium, né? Do Python, ou era em R, ou é em R mesmo. É em R mesmo. Eu não sei nada disso, não, tá, Lina? Eu sei porque meus colegas já me contaram, mas eu sei que é em R. Eu sei que eles usam R, eles usam. Tem um aluno meu que está desenvolvendo, não sei se ele está aqui também, Marcos. Marcos, você está aí? Ele está desenvolvendo uma tese de doutorado, que é o uso de preços obtidos na web para reproduzir a cesta básica do Diese. Cesta básica do Diese, se eu não estou enganada, tem 13 produtos, ou 17, acho que são 13 produtos. E ele usa em R também, e aí usa, na verdade, o Selenium para fazer a automatização da busca, mas é tudo em R. Mas eu sei que tem bastante coisa em Python. Eu não sei usar nenhum nem outro, mas eu sei que o IBGE usa em R. Inclusive, esse treinamento que eu mencionei, do Scraper, foi o colega do IBGE quem deu o treinamento. Um, não, três colegas do IBGE quem deram o treinamento, exatamente as pessoas que fazem isso. Isso aqui, oficialmente, dentro da área de preços do IBGE, são eles que fazem, foram eles que deram o treinamento. Foi sensacional, porque ser treinado por quem faz, assim, é tudo de bom. Então, mas é o R que é utilizado. Legal. Segunda curiosidade que eu tive foi, vocês estão trabalhando no Hub outras coletas, né? Era isso. Então, Legal. a gente está trabalhando, na verdade, a gente nem está trabalhando com web scraping, a gente só fez o treinamento, mas a gente tem um projeto de uso de imagem de satélite que a gente faz no olho mesmo, não faz classificador automático, porque é um projeto que, assim, a gente precisava adquirir muito conhecimento para treinar classificador automático e a gente, como é um projeto que tá ligado ao projeto de iniciação, aos projetos de iniciação científica da ENSE, né, um PIBIC, então a gente tem um prazo e tem produtos claros que a gente tem que finalizar, então a gente optou por fazer classificação visual. E também a área era bem pequena, né? A gente usou o município de Maricá, vou contar daqui a pouco. A gente usou o município de Maricá, a área era pequena e foi bacana. Mas a gente está com planos.
A gente tem planos para o próximo ano, que vai começar daqui a pouco. Nosso ano começa daqui a pouco, tá? Porque o nosso ano que eu falo é o ano do PIBIC, que começa em setembro. Então, para o próximo, a gente tem planos muito bons, que a gente está tentando lapidar o plano, que é, inclusive, de usar classificador automático de imagem para produzir informação de um outro ODS. E, na verdade, para produzir também um método e uma proposta de acompanhar a expansão de assentamentos inapropriados nos períodos intercensitários, né? Porque a gente sabe qual é o tamanho das favelas quando a gente tem um censo. Mas entre os censos, a gente tem dificuldade de acompanhar o crescimento ou decrescimento, né? Dessas ocupações inadequadas. E aí a gente tem planos. Mas eu também vou falar isso daqui a pouco, vou falar disso daqui a pouco. Aí Irado. eu falo mais rápido, porque eu já mencionei agora, mas eu vou contar o que é esse projeto. Só Então, para. isso. Pode falar, desculpa. Eu peço desculpa. Eu estudo na Unirio e aí eu acabei de entrar agora para um grupo de pesquisa na área, no GAI. Vocês têm alguma vontade de ver com os professores? Alguns são ex-alunos daí da ENSE, junto com o pessoal da matemática lá da Unirio. É isso, só isso. Então, a gente sempre tem interesse, né? A colaboração com outras instituições é boa para todo mundo, né? Areja, a gente pensa melhor, porque pensa junto, porque pensa de contextos diferentes. Sempre tem sim, Lino. Assim, se você tiver alguma sugestão, você pode mandar lá, porque a gente tem nesse projeto que eu vou falar daqui a pouco um professor da UFRJ, que também é aluno de doutorado da ENSE, mas ele é professor da UFRJ. Então, a gente também está querendo ampliar os nossos horizontes e colaborar com a Unirio é top. É a galera da matemática, né? Meu filho é de BSI, da Unirio, mas ele não se anima tanto, não. Não deu nem para fazer um trabalho em casa aqui, tipo, pô, Lucas, bora aí fazer uma coisa junto, que ele não se animou. Mas, de repente, alguém da matemática se anima sim. Eu vou contar, daqui a pouco eu apresento, e se você achar que é uma coisa que pode interessar, me dá um toque, porque aí a gente senta, conversa, busca parceria, porque é bem legal fazer coisa junto com outras universidades, né? Então, quero sim, obrigada. Bom, então, assim, para fechar essa parte, eu queria só dar uma ideia do tamanho que é isso, para vocês pensarem que assim, vai para bem adiante disso, mas o tamanho que é essa ideia de usar Big Data para estatísticas oficiais, para estatísticas públicas, né? Vou começar a falar de estatísticas públicas para não confundir muito. E isso é o estado da arte recente, né? Mas há quantos anos atrás? 2013 para hoje, há quanto, gente? 23, 10 anos atrás, quase, né? Há 10 anos atrás, foi um ato assim, visionário, né? Pensar em uso de Big Data para as estatísticas oficiais. E isso aconteceu na ONU, porque já havia gente falando, poxa, olha, tem fontes de dados novas, muita coisa acontecendo, muitas coisas sendo guardadas, registradas, que a gente poderia usar como uma fonte de dados para produção estatística. E a ONU entendeu que era bacana, sim, e organizou a primeira Conferência Internacional de Big Data para Estatísticas Oficiais, que aconteceu em 2014. Mas isso foi pensado em 2013 e em 2014 aconteceu essa primeira conferência. Nesse mesmo ano dessa primeira conferência, a ONU aprovou a criação de um grupo de especialistas que na época, que hoje chama Grupo de Especialistas da ONU sobre Big Data e Ciência de Dados para Estatísticas Oficiais. Esse é o nome hoje, né? UNCEBD. A gente fala tá bem aqui embaixo, bem no meio, aqui na antepenúltima linha, o NCBD. Mas esse grupo não começou com esse nome, não. E tem muita gente, que inclusive do IBGE, que conhece esse grupo com outro nome, que é o GWG, que chamava Global Working Group, que é um nome bem bacana, porque é bem pequeno, né? O NCBD, gente, United Nations Committee of Experts on Big Data and Data Science for Official Statistics, ninguém merece falar isso. Então, assim, tinha um nome bem bacana, mas o nome agora é esse. Então, a gente falou NCBD e está mais do que bom. Esse grupo, ele começou em 2014, agora faz 9 anos que o grupo está trabalhando e tem desenvolvido muita coisa nesse período. Só para vocês saberem o que é um grupo de especialistas, deixa eu olhar aqui a hora. O que é um grupo de especialistas da ONU? É um grupo em que a ONU reconhece a importância do tema
e convida países, especialmente os países membros, a participar desse grupo, indicando um profissional especialista no tema. E os países têm maior orgulho de participar de um grupo de especialistas da ONU, porque é o reconhecimento da sua excelência, da sua expertise. Então, é assim que funcionam os grupos de especialistas da ONU, e esse já tem 9 anos funcionando assim, e ele evoluiu. E ele evoluiu e hoje ele é uma família. Essa família tem o amarelinho, bem amarelo, que é a plataforma global, que é a plataforma que eu vou dizer o que é daqui a pouco, esses laranja no rodapé, que são os grupos temáticos, a gente chama de task team, que é assim, tipo grupo de estudo, força-tarefa para um determinado tema, também vou falar delas daqui a pouco, e os hubs regionais, que são da esquerda em lilás, que são 4 hubs regionais e tem um hub setorial, que é o hub que trabalha com uso de inteligência artificial para contas econômicas ambientais, tá? Fica em Bilbao, na Espanha, e no momento trabalha com dados da região deles lá, tá? Mas tem planos de vir para cá e ajudar a gente no ano que vem a implantar essa abordagem aqui para acompanhar as mudanças climáticas na América Latina e Caribe. Com exceção desses 3 grupos que eu falei, o que está no meio é instância governativa do comitê, tá? Aí é comissão científica, o grupo consultivo, o birô, que é ali o grupinho que toca os trabalhos, e aí o comitê de finanças à esquerda, o comitê técnico e o suporte técnico. Então, o resto tudo é instância governativa, instância de governança, né, do comitê de especialista. E esse comitê de especialista, que é a família, que tem esses 3 componentes, é onde o hub do Brasil está situado. Então, eu vou falar um pouquinho o que é a plataforma global, o que são os task teams e o que é o hub, aí a gente entra na apresentação do hub em si. A plataforma global, para vocês saberem, é um ambiente computacional. O que é isso? Tem uma nuvem para guardar coisa, tem um punhado de computador de alto desempenho para rodarem projetos, rodarem coisas, né, associadas a projetos. Todos os projetos devem ser com uso de Big Data e devem beneficiar a produção da estatística oficial nos países. Não é um ambiente acadêmico para fazer pesquisa no sentido de que eu tenho interesse num tema e eu tenho uma discussão mais teórica para fazer. Não, tem que ter aplicação. Pode ser acadêmico, desde que tenha uma aplicação, mas não é acadêmico estrito, que eu quero dizer. Não é um espaço de estudo acadêmico estrito, é um espaço de aplicação. Então, se tem um projeto, pode contar com a plataforma global, ela é especialmente voltada para atender institutos nacionais de estatística que tenham baixa capacidade computacional para rodar projetos de Big Data nos seus países, mas desejam implantar um projeto com uso de Big Data. Então, pode fazer um teste na plataforma global e, dependendo do que for, pode rodar a produção lá, tá? Então, é para teste, mas também é para produção. Então, tem 4 pilares que tem parceiros, porque tem muitos técnicos especialistas ligados à plataforma global que podem ajudar os países a desenvolver projeto. Tem dados. Lá tem dados, por exemplo, para o mundo inteiro de sensores de navio, que eu falei que dá para calcular emissão de CO2. Quem quer estudar mudança climática, pode pegar os dados da plataforma global, tem para o mundo inteiro. Tem outros dados, não tem só isso não, mas um exemplo é dados de sensores de navio. Tem métodos, tem algoritmos desenvolvidos já, tem ferramentas, tem métodos, tem tudo desenvolvido lá que pode ser utilizado, e é uma plataforma para lidar com o aprendizado de como utilizar e, eventualmente, para a produção. Aqui tem um monte de palavra confiável, 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 porque no começo a gente pensou assim, então qualquer um pode participar? Ah, não, só os parceiros confiáveis. Porque isso é uma expressão, né? Trusted partner. Então, só os parceiros confiáveis. Qualquer dado pode botar na... Não, só dados confiáveis. Não, tudo é confiável, no sentido de que se eu tenho na ENSE um projeto que pode beneficiar o meu país, né, o Brasil, sei lá, pode melhorar o cálculo de um indicador DS, ou pode melhorar a produção estatística na área, vamos dizer, na área de mercado de trabalho, por exemplo. Trabalho infantil, vamos falar de trabalho infantil. E eu tenho um projeto que eu sei que pode ajudar a melhorar a medição do trabalho infantil.
Eu posso propor o projeto, a plataforma global, e tem um grupo que vai avaliar. Por isso que é confiável, 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 porque esse projeto vai ser analisado, as referências da instituição, não é qualquer instituição, é a ENSE. Ah, então a ENSE então é confiável, porque a ENSE é ligada ao IBGE, ou então é a Unirio. Não, a Unirio é confiável, porque é uma universidade pública, então é confiável. Não é uma pessoa que é desconhecida que vai aparecer com um projeto que vai rodar na plataforma global. Então, é nesse sentido que é o confiável, tá? Que são instituições reconhecidas, com profissionais com referências, e essa é a plataforma global. O outro componente são os grupos de trabalho, né, que eu falei, temáticos. São 9, um que estuda uso de Big Data para ODS, uso de Big Data para... o primeiro é o de sensor, que eu falei, a IS é o de sensor, na linha, o segundo é Big Data, na linha, o terceiro é o uso de observação da Terra, basicamente imagem de satélite, mas tem outros dados de observação da Terra que podem ser utilizados. O da segunda linha, o primeiro, é medindo acesso rural. Acesso rural, gente, tem tudo a ver com qualidade de vida, tá? Quem mora no campo, se não tiver acesso, não tem onde comprar comida, não pode estudar, não tem acesso à saúde. Então, acesso rural é uma coisa muito importante para a ONU. Uso de dados de telefonia celular para calcular qualquer coisa que seja. Técnicas de melhoria da privacidade dos dados, porque quem usa Big Data pode estar, eventualmente, quebrando regras de proteção da privacidade. Então, tem um grupo de trabalho que discute só isso. Uso de dados para preços, que é scanner data, dados de scanner, mas também de web scraping. Um grupo de treinamento, né, que desenvolve capacidades, mas ele basicamente desenvolve treinamento no uso de Big Data para estatísticas públicas, e um grupo de acesso a dados. E aí a gente fala de dados privados, mas na verdade todos os dados são privados, né? Mas os que estão na internet, imagem de satélite gratuita, a gente não tem muito trabalho de obter. Mas, por exemplo, dados de telefonia celular, que tem um potencial enorme, a gente não obtém, porque isso é das companhias prestadoras de serviço. Então, a gente precisa de um grupo para isso, e esse grupo está fazendo esse trabalho. Por fim, chegando nos... Espera aí que eu estou presa aqui. Por fim, chegando nos hubs regionais, que é o terceiro componente dessa família enorme, né? Porque tem um ambiente computacional, com apoio de todo tipo. Tem grupo de trabalho estudando como é que se faz, né? Produzindo conhecimento, produzindo método, produzindo técnica, produzindo manuais. E aí, como é que isso tudo chega nos países, né? Eu falei lá desde o começo, poxa, o hub o público principal do Hub são os Institutos Nacionais de Estatística. E como é que isso chega, né? Para isso, a ONU criou hubs regionais. Então, tem um na China, um nos Emirados Árabes, um na África, em Ruanda, e um no Brasil, que serve a América Latina e Caribe. A China serve essa região toda é uma região meio complicada, mas serve essa região toda do seu entorno, porque, por exemplo, o Japão não é servido pela China, mas, enfim, a gente agora está desenvolvendo provavelmente implantando um hub também na Indonésia para pegar essa parte mais de baixo, os Emirados Árabes para o Oriente Médio, Ruanda, que serve a África, e o Brasil para a América Latina e Caribe. O hub do Brasil é um hub que, como vocês já sabem, é um hub que está sediado na ENSE, né? na Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, que é a nossa ENSE, do IBGE, e é um hub que foi criado em abril de 2021, portanto, acabou de fazer 2 anos, e acabou não, vai fazer 2 anos agora, não me lembro qual foi o dia, não, mas eu acho até que foi 4 de abril. Então, acabou de fazer 2 anos, mas está trabalhando há 1 ano e meio, porque meio ano a gente gastou desenvolvendo a página e fazendo plano de trabalho. Então, a gente está 1 ano e meio na estrada, né? já trabalhando. O objetivo do Hub é, então, alavancar, né? Contribuir com o avanço do uso de Big Data para melhorar a produção estatística na América Latina e Caribe. E a forma que a gente faz isso é promovendo, treinando e promovendo o compartilhamento de informações, desenvolvendo iniciativas inovadoras, porque na área de Big Data, quase tudo hoje em dia ainda é inovador, né? Então, é um pouco esse trabalho que a gente faz, o objetivo é alavancar mesmo o uso de Big Data na região, e para isso a gente trabalha em 4 linhas. Opa,
Passou? A gente trabalha em 4 linhas. Uma é promover a colaboração entre os institutos de estatística da região. A gente sabe que na região já tem instituto de estatística fazendo uso de Big Data para produção estatística. O IBGE é um exemplo, né? A gente já usa Big Data para fazer preços e não é por acaso que o primeiro treinamento do Hub, que foi ano passado, foi exatamente sobre o uso de web scraping para preços, porque foi o IBGE que deu treinamento. Então, os nossos colegas do IBGE deram treinamento de como faz o scraper, constrói o scraper, e a gente convidou o IASEC para ensinar como é que faz a modelagem dos dados para incorporar os preços. Então, a gente quer promover, né, o compartilhamento de conhecimento na região. Uma outra linha de trabalho é uma linha especificamente de treinamento, outra é especificamente de pesquisa e a outra é a organização de grandes eventos que têm um impacto na área do uso de Big Data para estatísticas oficiais. São 4 linhas separadas, mas elas se conversam, né? Porque tudo tem no final a ideia de desenvolver capacidades, né? Então, tudo é para isso. Mas são linhas separadas e eu vou contar o que a gente tem feito em cada uma dessas linhas, desde que a gente começou a trabalhar no Hub. Deixa eu beber aqui mais um. Alguém tem alguma pergunta? Querem falar alguma coisa sobre essa parte de como é que o Hub se situa dentro desse projeto maior da ONU? Oi, Andréia, é Romeu. Tudo Oi, bem, Romeu, André? diga. Tudo bem. Eu queria te fazer uma pergunta. Como está a União de Estatística das Nações Unidas, a Divisão de Estatística das Nações Unidas, ela tem um papel estatístico de estatísticas oficiais, né, com base na área de mudanças climáticas, tá? Isso é um fato. E como o Hub, dentro desse contexto de estatísticas públicas, está vendo essa forma? Porque a divisão de estatística dos Estados Unidos já tem uma estatística oficial voltada para as mudanças climáticas. E como entra aí esse Hub aí dentro desse contexto? E a outra pergunta, André, quando você falou lá no início que vários países já têm feito teste piloto, utilizando esse Big Data, aplicando dentro da ODS, esses relatórios tá acesso dentro da plataforma? Como a gente tem esses relatórios? Como eu posso ter um acompanhamento desses relatórios que já está sendo implementados? E quando você também fala sobre a plataforma web, as redes sociais, aí, isso aí, o telefone móvel, né, você vai ter acesso às redes sociais, né, de como está sendo discutido. Porque nas redes sociais tem discussão de vários tipos de assuntos, né, grupos, né, fechados que tem ali discussão de vários assuntos, né, ambientais, sociais, enfim. Como o Hub está entrando nesse contexto aí? Então, particularmente, são 3 perguntas aí que eu queria ver esse cenário aí, se você possa me responder. Então, deixa eu só anotar aqui de redes sociais. Então, em relação às mudanças climáticas, o Hub, ele, na verdade, quando eu mostrei aquela estrutura do NCBD, nós somos 3. Deixa eu ver aqui, botá-la de volta. Nós temos papéis complementares dentro da estrutura do NCBD. Em relação a mudanças climáticas, quem está trabalhando com mudanças climáticas é esse hub setorial que está à esquerda embaixo, que é o ARIES, que é o hub que é de um centro, que é Basque Center for Climate Change, que chama BC3, né, que é BCCC, né, Center for Climate Change. Quem faz a produção e o acompanhamento de indicadores sobre mudanças climáticas é o BC3. Nós estamos, neste momento, escrevendo uma proposta para pedir financiamento para o BID, para fazer acompanhamento de indicadores de mudanças climáticas, mas esse projeto só vai ser... E aí a gente vai fazer em parceria com esse hub setorial, tá? Então, nesse momento, o nosso hub,
regional, nós não trabalhamos fazendo acompanhamento de indicadores e nem apoiando o acompanhamento de indicadores, porque a gente não tem a capacidade para isso, não é o que a gente faz. Né? A gente faz treinamento naquilo que a gente tem capacidade. Por exemplo, a gente fez em web scraping porque tinha capacidade. O próximo treinamento vai ser no uso de imagem de satélite e inclusive com classificação automática, né, com uso de classificadores automáticos, para acompanhar um indicador de espaço público aberto. Em mudanças climáticas, a gente não tem essa capacidade ainda, mas a gente está em parceria com esse hub, o Aries, para fazer isso, se a gente conseguir financiamento para o ano que vem. E aí o nosso ano que vem começa em setembro, mas o financiamento do BID, a gente só deve ter resposta lá para outubro, novembro. Então, primeira resposta a gente não faz, nesse momento a gente não está fazendo, mas a gente está fazendo uma parceria com o BC3 para entrar na área de mudanças climáticas, para ajudar os países da região, porque a ideia é ajudar os países da região a fazer isso. Então, é um consórcio de países, cada país vai fazer a conta do seu país e vai alimentar uma coisa que a gente chama de Smart Hub, mas que é um dashboard com indicadores sobre mudanças climáticas. Então, Romeu, se você está interessado no tema e quiser se juntar com a gente está preparando a proposta. Nesse momento, está preparando a proposta ainda. Tá? Isso é sobre mudanças climáticas, sobre países utilizando Big Data, tem uma literatura sobre isso. Você pode também entrar em contato, porque eu não pus literatura, não pus referências no final dessa apresentação, infelizmente. Mas eu posso pôr antes de entregar, de devolver para a Renata, se ela quiser disponibilizar para alguém, eu posso pôr algumas referências. Mas nos slides onde eu apresentei as experiências dos países, no rodapé dos slides, tem aqui, ó, a referência. Nesse aqui não, esse aqui, ó, tá? Peraí. Nesse aqui tem referência e no outro tem referência. Então, as experiências de países você pode procurar nesses artigos, tá? E aí vocês vão ver quais são os países e, eventualmente, se quiserem uma literatura complementar, vale a pena entrar em contato com os países. E a terceira é sobre redes sociais. Eu não sei, Romeu, se eu entendi bem qual é o seu ponto. Porque uma coisa é rede social, que a gente normalmente, quando usa rede social, a gente explora a rede social por meio de web scraping, tá? E o dado de telefonia celular, a gente usa normalmente, são os dados de posicionamento. Não são os dados do que as pessoas fazem com o celular, porque isso está sob um sigilo que é num outro nível, um patamar muito acima. Companhias telefônicas eventualmente podem ceder ou vender dados de posicionamento desidentificado. Mas se eles venderem o que as pessoas estão fazendo no telefone, eu acho que a coisa vai ficar feia. Então, eu não conheço nenhum caso de uso de dados de telefonia celular para estudo com redes sociais. Todos os que eu conheço estão na área do uso de web scraping para investigar o que está sendo feito nas redes sociais. Tá? Parei aqui e Obrigado. respondi, Romeu. Respondeu, obrigado. De nada. Tá, então agora passando, né, eu falei do hub, onde ele está posicionado, e de que a gente tem 4 linhas de trabalho, que é cooperação, treinamentos, pesquisa e organização de grandes eventos. E é sobre isso que eu vou falar agora. Eu vou contar o que a gente faz em termos de atividade, que é o que interessa para a gente, né? Bem legal ter uma linha de cooperação, mas como é que essa linha de cooperação se movimenta, o que está acontecendo e o que é de interesse de vocês, né? O que vocês podem participar, o que não pode, o que está aberto para o público geral. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso agora. Como eu disse, a gente iniciou os trabalhos em setembro de 2021, né? A gente foi fundado em abril de 2021, mas a gente demorou um tempinho para fazer plano de trabalho e começar a trabalhar. E desde então a gente fez 2 workshops, já falei deles, não vou entrar muito. 2 workshops, um foi remoto, síncrono, online, né? Mas síncrono, sobre como construir um scraper. Esse workshop ele foi gravado, porque era remoto, foi gravado, e as gravações são 3 manhãs, as gravações estão na página do Hub. Vocês podem ter acesso a esse workshop, ao primeiro workshop. O segundo workshop foi presencial, não foi gravado, como eu também já falei, e foi sobre a modelagem para a incorporação dos preços
obtidos via web scraping no índice de preço. Além disso, a gente organizou, e aí foi em 2021, no final de 2021, não, foi início de 2022, acho, uma conferência enorme, que foi uma conferência sobre o uso de Big Data e Machine Learning para cobertura e uso da terra. Foi também uma conferência de 3 manhãs, foi bem grande, muito popular. A gente teve mais de 800 inscritos. Foi uma conferência online e cada dia nunca tinha menos de 400 pessoas logadas acompanhando a conferência. Foi realmente muito legal. A ideia era mostrar o potencial do uso de Big Data para fazer estudos de uso e cobertura da terra, aquilo que eu falei de agricultura, mas também de onde está a movimentação de pessoas e outras, reflorestamento, ou deflorestamento, não sei se chama isso em português, ou desflorestamento, perda de floresta, perda de altitude, assim, todo tipo de coisa que a gente pode ver do céu. A gente fez nessa conferência, foi muito legal. A gente teve muitos parceiros nacionais e internacionais organizando a conferência. Colega nosso do IBGE, que foi o líder dessa empreitada, trabalhou muito. Rafael Marchi é funcionário da diretoria de geociências do IBGE, mas muitas pessoas trabalharam muito do IBGE, porque ele realmente liderou o projeto e aconteceu, então, e foi muito popular. A gente teve também mais 2 workshops, um sobre ferramentas de formação desenvolvida pelo Task Team de capacitação da ONU, né? Esse que eu falei, o NCBD, que é aquele nome enorme, a gente não fala, a gente fala o NCBD. E a gente tem esse ano, começou ano passado, e está seguindo e vai até junho ou julho desse ano, uma série de webinários. Gente, vale muito a pena assistir. Webinários sobre o uso de dados de telefonia móvel. E aí, no primeiro deles, todos estão gravados e todos estão na página do Hub. No primeiro deles, a coordenadora do Task Team da ONU de MPD, de dados de telefonia móvel, fala de desafios e oportunidades. E aí ela dá uma visão geral que já é bem bacana. Mas aí, a partir do segundo, uso de dados de telefonia móvel para estudo de migração, no outro estudo de turismo, no outro estudo de desastre de deslocamento, não, de população. População é sensacional, o de população que foi agora em março. Esse agora de abril, que foi semana passada, de desastres e deslocamentos, né? A gente falou uso de dados de telefonia móvel, e o próximo vai ser no mês de maio, se vocês quiserem assistir na hora, né, ali síncrono, vai ser em maio, eu não me lembro qual é o dia não, mas vai estar também na página do Hub, ainda não está. Mas vai estar na página do Hub a data, vai ser sobre sociedade da informação. Isso tudo é como usa dados de telefonia celular para estudar esses temas. Então, eventualmente, se você é um aluno de graduação, um aluno de pós-graduação e quer um tema para TCC, um tema para dissertação, um tema para tese, dá uma olhada nesses webinários que vocês vão ver maneiras inovadoras de estudar os temas. Não substitui as maneiras tradicionais, mas ajudam a melhorar a compreensão dos fenômenos. Então, vale muito a pena ver, e é esse tipo de coisa que o Hub está fazendo. Além disso, quando eu falei lá, tem uma linha que a gente trabalha com grandes eventos. Uma das coisas que a gente faz de grande evento é organizar a hackathon, o hackathon de Big Data da ONU. A gente fez em 2022, está fazendo em 2020. Na verdade, a gente fez em 2021, eu esqueci de botar o 21. Fez em 2021, não, foi 2022? Gente, já estou até esquecendo. Bom, a gente fez em 2022, a gente fez em 2021, é isso mesmo, fez em 2021, que eu esqueci de botar, fez em 2022 e está fazendo em 2023. A gente já fez 2 hackathons junto. E olha só, time da ENSE participando, de alunos e alunas da ENSE que participaram do hackathon. E assim, poxa, tiveram uma experiência sensacional, fantástica. 2021 foi totalmente remota. 2022 teve uma parte presencial que a gente chamou de hackathon satélite. Foi nas dependências do IBGE, lá no centro, na Franklin Roosevelt, nas instalações, um espaço bacana que o IBGE tem lá, a gente abriu as portas e galera foi para lá, acho que tinha 5 times lá, 5 equipes participando,
e foi muito legal, foi uma experiência sensacional. E tinha duas equipes, uma equipe da ENSE e mais duas equipes de outras universidades, Universidade de Pernambuco e Universidade da Paraíba, e tinha também uma aluna da ENSE que estava sem equipe e que se inseriu em um grupo. Então, assim, foi sensacional, organizado pela gente, né, com apoio do Hub. A gente também apoia o programa de aceleração de ciência de dados do Data Science Campus, do Instituto de Estatística do Reino Unido. Eles têm uma escola que não é igual a esse, é uma escola com uma pegada mais profissional. E é sobre ciência de dados, e eles ajudam também, eles têm um programa que ajuda o Instituto de Estatística a alavancar projetos com uso de Data Science, Big Data e Data Science. E a gente também apoia, e também, se vocês tiverem interesse em participar, podem eventualmente formar uma equipe da ENSE, pode ser de alunos, só alunos, pode ser alunos com professor, mas uma equipe, esse projeto é para equipe pequena, tá? De 2, 3 pessoas. O que precisa é ter um projeto que dependa de ciência de dados para desenvolver. Esse projeto tem que ter a duração de 12 semanas, e durante 12 semanas, um profissional do Reino Unido, do campus de ciência de dados do Instituto de Estatística do Reino Unido, vai se reunir uma vez por semana com essa dupla ou trio para desenvolver o projeto. É bem legal e tem espaço para fazer uma equipe pequena de alunos, pode ser um professor, 2 alunos ou 3 alunos, não tem problema, alunas, alunos. Se tiverem interesse, também pode procurar a gente, que a gente dá as informações. Também está na página do Hub. Tudo aqui está na página do Hub. E as informações estão lá, e se tiverem interesse, também pode procurar a gente, que a gente ajuda no sentido de dizer como são os projetos. A gente tem profissionais ligados ao Hub que acompanham esse trabalho, que são representantes do Hub lá, e são pessoas que podem ajudar a desenvolver um projeto bacana para vocês terem o apoio de um profissional do Reino Unido. Além disso, a gente faz pesquisa, né? Agora, nesse momento, a gente tem uma pesquisa em curso, que é um PIBIC, que é o uso de imagem de satélite, para fazer o indicador 1161, que é um indicador que fala do descarte de resíduos sólidos urbanos, que é o lixo, né? O lixo da gente, para onde é que está indo o lixo que a gente produz. Esse indicador é para acompanhar o destino do lixo, né? O ideal é que o destino seja sempre adequado, num aterro sanitário bacana, mas às vezes é jogado em lixão, às vezes nem é coletado pela prefeitura, a gente mesmo joga na encosta, joga no rio, joga na estrada. E esse projeto é sobre isso, é um projeto sensacional. Tem alunos e alunas que estão nesse projeto que estavam logados quando eu comecei, não sei se já cansaram e foram embora, mas foi uma experiência incrível, porque a gente trabalhou com o município de Maricá, e eles aprenderam a olhar a imagem de satélite, fizeram um aprendizado até bem rápido, assim, de como é que identifica deposição de descarte irregular de resíduos sólidos, né, deposição de lixo em algum lugar, e eles identificaram, e a gente foi a campo para conferir, e dos pontos que eles identificaram como ponto de descarte, apenas um foi um falso positivo, que a gente supõe que seja um espelho d'água que refletiu no satélite e tal, mas todos os outros que a gente conseguiu verificar, a gente confirmou que ali tinha ou teve presença de resíduo sólido descartado. Tinha um que teve, eu falo teve porque às vezes queimam resíduo sólido, quando você chega não tem mais, mas tem aquela mancha preta no chão, porque foi queimado o lixo. E é um projeto muito legal. E a gente tem um outro projeto começando, isso tudo ligado ao Hub, tá? O tema do Hub, as demandas do Hub. E a gente tem um começando agora, que vai chamar Big Data e Estatísticas Públicas, que tem 4 linhas de ação. Uma delas é sobre Big Data e ODS, que talvez a gente estude o ODS, acho que é 1111, que é o ODS de assentamentos humanos inadequados, né? Que é tipo favelas ou outro tipo, com uso de imagem de satélite. Pode ser que seja nesse, mas não está certo ainda, porque eu ainda tenho que conversar com algumas pessoas, mas é possível que seja que esse projeto, essa linha trabalhe com isso. Então, é mais um com imagem de satélite, mas nesse a gente já vai começar com classificador automático. Não vai fazer visual como a gente fez no 1161. Tem essa linha, tem uma linha de Big Data e
confidencialidade, tem uma de Big Data e qualidade em Big Data, professora Elizabeth, que vai coordenar, estava aqui também, não sei se ainda está. Big Data e confidencialidade é um colega do IBGE que vai coordenar, né, que é o líder da linha. ODS sou eu, que sou a líder da linha, e tem uma outra que é Big Data na América Latina e Caribe, que é uma consulta que a gente faz anualmente, que é o próximo tópico, consulta anual sobre o uso de Big Data para estatísticas oficiais na América Latina e Caribe. Essa linha é sobre isso, é sobre consultar os países e acompanhar o uso de Big Data para ver se está crescendo, se está diminuindo ao longo dos anos, né? A gente já fez duas consultas, está fechando agora, né, a segunda consulta e vai continuar fazendo todo ano, então é uma linha desse projeto de pesquisa. Já estou aqui há 1 hora falando, né, Renata? Deixa eu seguir aqui para o final, que também já não falta muito, não. Então, gente, olha, essas dois slides são sobre a cara do Hub, no sentido de que o que é um Hub, né? O Hub é uma instância, mas assim, para entender bem o que o Hub faz, melhor mesmo é falar das atividades. Foi isso que eu tentei fazer aqui. O que a gente faz é isso. A gente organiza treinamento, organiza webinários, organiza conferências, organiza hackathon. Tem várias coisas que a gente fez que não está aqui, por exemplo, aquela conferência internacional sobre o uso de Big Data para estatísticas oficiais que eu falei lá, que a primeira foi em 2014. A gente organizou junto com a ONU a 7ª, que foi ano passado. Então, a gente também organizou aquela conferência e tal. Então, a gente está fazendo várias coisas, mas o que dá a cara do Hub é isso aqui mesmo, é treinamento, é pesquisa, grandes eventos como esse hackathon. E para vocês entenderem um pouco também a dimensão do que a gente faz, né? A gente faz isso tudo, mas então a gente não faz sozinho. Olha quantos parceiros a gente tem. Essa primeira linha são institutos nacionais de estatística. O primeiro é do Paraguai, o segundo é da Colômbia, o terceiro é do México e o quarto é do Reino Unido, que é o tal que a gente apoia esse programa deles, acelerador em ciência de dados, e isso beneficia também a América Latina e Caribe, porque assim a gente tem o apoio de profissionais treinados, experientes, para desenvolver projetos específicos. O IBGE já participou 2 vezes desse programa, né? Um deles foi agora no censo de 2022, desenvolvendo tipo um dashboard para acompanhar a coleta dos dados do censo, indicadores de qualidade da coleta dos dados do censo. Tá? Esse foi o último projeto que a gente fez no acelerador de ciência de dados. Além disso, a gente tem universidade, vocês estão vendo aí a Universidade Federal de Pernambuco, está faltando aí o da Universidade Federal da Paraíba, que eu acabei pegando o slide desatualizado, mas tem a da Paraíba também. Tem o NIC-BR, que é conhecido de alguns. O NIC-BR é o Comitê Executivo do .br. Quem quer um domínio .br tem que registrar. E quem registra isso é o NIC-BR. Então, tem uma área do NIC, que é a área de tecnologia, que é a CETIC, eles são parceiros da gente. Além disso, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e a CEPAL. A CEPAL é a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe da ONU. Quer dizer, Comissão Econômica da ONU para a América Latina e Caribe. Então, esses são parceiros nossos que ajudam a gente a executar o plano de trabalho, né? A gente rala muito, mas eles ajudam, dão recurso. O NIC-BR paga muitas traduções, porque na América Latina e Caribe o inglês não é muito simples para a maioria dos países. Então, assim, as coisas que a gente faz, os webinários, os treinamentos, a gente procura ter tradução. E tradução simultânea custa caro, né? Então, custa caro, o NIC tem pago, a CEPAL também já pagou algumas traduções, o Banco Interamericano deu dinheiro para trazer gente de outros países para fazer o treinamento em loco aqui no Brasil, e os outros ajudam a gente a realizar o plano de trabalho. O Dani, por exemplo, da Colômbia, está preparando com a gente o próximo treinamento, e são eles que vão dar. E tudo isso, gente, assim, porque a gente gosta da causa, tá? Porque, por enquanto, a gente não tem recurso específico do Hub. A gente pede a um para pagar uma coisa, a outro para pagar outra, outro para dar um treinamento de graça e tal, mas, por enquanto, a gente não tem recurso. Esse projeto que, na resposta que eu dei a Romeu, eu falei, que é o projeto que a gente está submetendo para o Bens Públicos Regionais do BID, esse projeto vai ter dinheiro, mas é para fazer especificamente isso, fazer um Smart Hub
que ajude a monitorar e ajude na elaboração de políticas para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. O objetivo final é esse. Mas aí é específico para isso, né? Se a gente quiser fazer um treinamento de outra coisa, aí não tem recurso. A gente tem que pedir aos parceiros. Então, é assim que a gente vive com as nossas parcerias. E agora eu quero falar para vocês dos nomes, porque isso não é feito só com instituições, é feito de gente, né? Então, eu queria que vocês olhassem isso. Vou falar muito rápido, André, sou eu, né? É o Augusto, da diretoria de pesquisa do IBGE, a Bianca, que é da ENSE, o Emílio, que é a Universidade Federal de Pernambuco, o Marcelo Pita, que é do NIC-BR, Maria do Carmo, do IBGE, do CDDI, da área de disseminação da informação, a Patrícia, que é da diretoria de informática do IBGE, que hoje chama de tecnologia da informação, Rafael Marchi, das geociências do IBGE. Isso tudo forma o grupo técnico, e o grupo técnico é aquele que carrega o piano, que faz o plano de trabalho e depois executa o plano de trabalho. Aí o grupo de alto nível é o grupo consultivo que está aí à direita. Então tem o Ronald Jansen, que é da ONU, tem o Alexandre Barbosa, que é do NIC, mas o Alexandre é top no NIC, o Marcelo é técnico no NIC, o Cristiano Ferraz, que é da Universidade Federal de Pernambuco, o Merria Guerra, que é do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Leonardo, que é do DANI da Colômbia, Rolando, que é da CEPAL, Solange, que é brasileira, é ex-servidora do IBGE, que é da ONS, o Instituto de Estatística do Reino Unido, e está faltando um nome que é do México, que é o Hélio Villaseñor, que não está aqui também, mais um nome faltando aqui, é o Trujillo, é esse mesmo, Aline. Não sei o que você falou, não, mas eu vi que você falou do nome do Leonardo, que ele agora é vice-diretor do DANI da Colômbia, mas fez doutorado em Southampton, provavelmente na sua época também. Não, eu acho que é Trujillo e não Trirulo. Ah, é verdade. Tá ao contrário. Eu estou Só isso. falando Trujillo e está escrito errado, está errado mesmo. Mas não é só isso. Uma última página para dizer que tem mais gente que está envolvida com o Hub, docente hoje. Tem eu, a professora Elizabeth, a professora Aline, que acabou de falar, porque ela está naquele projeto de Big Data para estatísticas oficiais. O Fábio Lucas Oliveira, que também está errado o nome do homem, é da UFRJ. Discentes da graduação hoje tem o Calvin Macedo Ribeiro Borges, Fernanda Castilho e a Laira, Laira Zopello, ela não mandou o sobrenome, ficou só Laira mesmo. Que são alunos da graduação e estão envolvidos com aquele projeto que eu falei de uso de imagem de satélite para monitoramento de descarte irregular de resíduos sólidos. Discentes da pós, tem o Dimitrio dos Santos Gregori e o Vavito André da Costa, que estão o Dimitrio no mesmo projeto de resíduos sólidos, e o Vavito está nesse projeto grande de Big Data para estatísticas oficiais. Técnicos do IBGE, Gustavo Pinho, Manuela Varenga, Mauro Souza, Patrícia Tavares, Paulo Wagner e Vladimir Miranda, todo mundo participando de Task Team em nome do Hub. E participantes anteriores, que é a Antônia Xavier, que é aluna da graduação da ENSE ainda, Antônia Tevaldo é ex-aluno do doutorado na ENSE, fez mestrado também, mas por último fez doutorado, hoje trabalha no SENAC. Álvaro Frota é técnico do IBGE, Átila, aluno da graduação, está trancado no momento, mas é aluno da graduação, Beatriz, aluna do mestrado, Isis, aluna do mestrado, e Lucas, aluno da graduação. Falei a beça. Aqui está o endereço do Hub, muito fácil, www.hub.ibge.gov.br. Obrigado pela paciência, por me ouvirem esse tempo todo. Falei muito, muito, muito. Desculpa, Renata. É isso. Obrigada. Estou à disposição. Se alguém tiver ainda mais alguma pergunta. Obrigada, Andréia. Acho que foi bem esclarecedor. Para quem não conhecia, eu não conhecia muitos detalhes, então foi bem legal. Acho que tem, né, um mundo de opções aí para fazer, muita coisa aí para caminhar. Eu acho que vai ser bem, né, a colaboração dos alunos, toda essa, né, interseção é bem legal. Tem um comentário, uma pergunta aqui da Sandra, não sei se você consegue ler, se você quiser eu leio aqui para você.
Já consegue ver os comentários? Então, quer que eu... Consigo ler sim. Sandra, excelente trabalho, fico feliz que tenha evoluído. Em 2011 foi criada a comunidade Ion Earth, apoiada e facilitada pelo esse o Abu Dhabi. Ah, Abu Dhabi, que é a cidade. Papapá, específico do tema de estatísticas ambientais. Esse trabalho antecedeu a criação do NCBD. O NCBD de 2014, né? Esse foi de 2011. Isso ainda existe? Você conhece? Eu não conheço, Sandra. Na época estava MMA, na MMA, eles procuraram e pediu socorro da ENSE, deve ter sido uma pequena. Poxa, não sei, Sandra. Não sei mesmo, desculpa, eu não conheço esse trabalho. Eu comecei a trabalhar para contar para vocês. Eu aprendi muito, tá, gente? Aliás, todo mundo que passa pelo Hub aprende, porque a gente trabalha tanto que a gente aprende. Mas eu tenho 2 anos só nesse trabalho. Quem me conhece da ENSE sabe que eu acabei de chegar nesse trabalho, então eu conheço muito pouca coisa. Eu me esforcei para saber a história do NCBD, né? Mas assim, de outros trabalhos na mesma área, eu não consegui alcançar ainda. Desculpe, não sei não. Estou vendo a Ivone aí agora também, que é Olha, tá outra com a mão levando. com futura parceira. Porque aqui, gente, ou vocês foram, ou são, ou serão parceiros do Hub. Porque eu vou cooptando todo mundo, vou chamando todo mundo. Fala, Ivone, pode perguntar. É um perigo, né? Levantar a mão, já entrei, né? Tudo bom, Andréia? Parabéns pela apresentação, foi ótima. Eu acho que a gente vai ter oportunidade de conversar mais um pouco sobre alguns assuntos específicos. Teve o grupo aí que trabalha com estatística ambiental lá da Coordenação de Meio Ambiente, está todo mundo aí assistindo também. Eu acho que a gente vai ter uma oportunidade de depois debater alguns pontos específicos, até sobre o Aires. Mas eu fiquei com uma dúvida lá do início da tua apresentação, que eu sei que você não vai falar, você comentou que não ia falar sobre o conceito de Big Data, mas me ocorreu uma questão. Toda vez que você se referiu a Big Data, você falou muito de fontes de dados não tradicionais. O Big Data como esse grande repositório de dados de fonte não tradicionais, registros administrativos, imagens, modelagem, inventários. Big Data é só aplicado, pelo menos nesse conceito da UNSD, é aplicado para esse tipo de dado? Quando a gente se refere a estatísticas geradas pelos próprios órgãos, porque a gente produz um volume de informação, até de imagem de satélite, mas nós produzindo, como Instituto Oficial, que seriam informações oficiais, que geram estatísticas oficiais, já do seu princípio, né? Isso não seria colocado como um Big Data? Por exemplo, vou te dar exemplo de uma pesquisa que não é nem como uma imagem, mas de região de influência de cidades, que não é nem da área do meio ambiente, é da área da geografia, mas eles geram um volume de informações imenso. Quando a gente trata desse tipo de banco, a gente não pode colocar como um Big Data? Isso só porque ficou essa dúvida, porque você sempre falou muito da questão de... Você falou muito muitos dos exemplos que você deu são de registros administrativos, né? Diferentes formas de registro. Big Data seria nesse sentido que está sendo tratado hoje? Então, Ivone, na verdade, a gente trabalha, a gente não tem um monopólio da definição, não, tá? Cada um pode dar a sua, mas a gente tem trabalhado nessa comunidade internacional com 3 classes de tipo de dados: dados de pesquisas, dados de registros administrativos e Big Data. Registros administrativos não são considerados Big Data. Exemplo, o registro civil não é considerado Big Data. Exemplo, o registro o cadastro de todos os usuários de uma companhia telefônica, o cadastro dos usuários, isso é um registro administrativo. Os dados de utilização, que são volumosos e assim, o tempo todo produzindo, isso é considerado Big Data. Então, Big Data para a gente exclui registro e exclui pesquisa. Exemplo, censo gera muita informação, porque são muitas perguntas de muita gente, mas para a gente não é Big Data, porque o volume não é a característica que define Big Data. O que define Big Data é, pelo menos, essa história dos Vs, né? Essa maluquice dos Vs, a gente fala de volume, variedade e velocidade com que aquela informação está sendo alimentada e crescendo, e dobrando, e triplicando, e quadriplicando.
É isso que a gente. Falar de conceito é difícil por causa disso, porque aí a gente tem que discutir todos os outros vezes. A gente vai fazer uma conversa sobre conceito no âmbito desse grupo de trabalho. Se você quiser arriscar, eu é que vou fazer a discussão. Eu até te convido, porque é um grupo de trabalho, mas assim, você pode ir, não tem problema. Mas é isso. Então, assim, para ficar simples, são 3 classes: pesquisas, registros administrativos e Big Data. Os outros 2 não são chamados pela gente nunca de Big Data. Ok. Não, perfeito. Não, pois é, porque me gerou essa dúvida, eu já, né, para Uhum. mim, tudo que era esse grande volume, você já poderia classificar. Mas eu entendo que tem discussões em diferentes grupos, e eu entendo que é nesse grupo tem esse debate. Não, eu agradeço sim, assim, eu gostaria de entender um pouquinho mais o que é isso, né? Porque acho que a gente acaba replicando algumas falas, né, e sem ter exatamente essa ideia clara do conceito. Então, se você me convidar, eu vou sim, participo sim. Fico lá quietinha de ouvinte, tá bom? Mas te agradeço muito. Eu espero a gente voltar a conversar mais sobre essa área mais voltada para a discussão de estatísticas ambientais, que acho que a gente tem um mar de coisas aí para debater. Tá? Obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? Quer falar ou escrever aqui? Oi, boa tarde. Eu levantei a mão para Ai, baixinho. desculpa, não vi, não vi. Não, tudo bem, Pode ir, tranquilo. Eu sou, pode eu falar. sou o Rodrigo, eu trabalho junto com a Ivone, né? Eu componho a equipe que ela coordena aqui na coordenação de meio ambiente. E super obrigado, tá, André, pela sua apresentação. Eu achei muito interessante, enfim, e o que eu queria é, abordar aqui na minha fala é esse trabalho do Hub regional para a produção de indicadores do ODS, certo? Eu gostaria de saber se isso como é um trabalho feito no âmbito PIBIC, ele é algo para uso acadêmico ou ele é algo para alimentar a plataforma dos ODS, certo? Tem esse objetivo de ser uma forma de se produzir um indicador ODS utilizando a estrutura do Hub. E, enfim, correlatos, né? Alunos, estudantes, etc., pesquisadores. Rodrigo, eu agradeço demais, demais, demais essa pergunta, porque a resposta é muito importante. Esse é um projeto acadêmico, tá? O objetivo é oferecer alternativas, mas a gente não vai calcular o ODS, não vai contribuir com o ODS Brasil fazendo o cálculo. Mas é muito importante a resposta, porque agora, olha só, a gente começou esse ano de PIBIC, a gente trabalhou com o indicador 1161. A maneira como o 1161 está na plataforma ODS Brasil, que é coordenada por nós, IBGE, né, lá pela Cronenberg, esqueci o primeiro nome dela, desculpa. Denise. Denise Cronenberg, a maneira como está, tem um pedacinho pequeno do lixo produzido, do resíduo sólido produzido, que não é calculado. O que esse PIBIC está fazendo é propor uma forma de estimar esse pedacinho usando imagem de satélite. Então, esse resultado pode servir para melhorar o que está sendo usado para alimentar a plataforma, mas a gente não vai fazer. Então, obrigado pela pergunta. É de interesse acadêmico, mas é de interesse acadêmico aplicado. Já que você falou, não é só aluno da ENSE, a gente está com aluno da graduação, não é só PIBIC, a gente tem aluno da graduação, do mestrado, do doutorado, e tem professor de outra universidade nesse mesmo projeto. E a gente tem aluno, que é o Calvin, que ele não é bolsista do PIBIC, ele é voluntário da graduação, porque não tinha bolsa, ele falou, mas eu quero fazer assim mesmo, e ele é voluntário. Então a gente tem 2 bolsistas e um não bolsista da graduação. É um projeto aberto, mas é um projeto que o objetivo dele é gerar uma proposta, não é calcular. Vai ser sempre assim, esse projeto de pesquisa tem esse objetivo. Não é um acadêmico sem aplicação, é com aplicação, mas a gente não vai se propor a depois calcular os indicadores. É muito interessante, porque, por exemplo, o ODS 14, que é o ODS da vida no mar, na qual, nesse momento, eu estou participando dele mais ativo, tem 2 indicadores que seriam até o texto que você
compartilhou, eu esqueci o nome da autora. Aldrin. Isso, e colaboradores, né, de 2021. Uhum. Tem lá experiências dos países para a produção de 2 indicadores do ODS 14 que usam dados de sensoriamento remoto, né, de Big Data, imagem de satélite. Aí eu ouvi você falando, enfim, do PIBIC. Aí eu fiquei assim, super, pô, legal. São gargalos que a gente tem aqui no ODS 14 que talvez, né, quem sabe possam virar outros objetos de PIBIC, né, que as pessoas possam pesquisar isso da melhor forma, né, utilizando a estrutura do Hub, enfim, o Uhum. conhecimento, a técnica, etc. Tá certo? Muito Uhum. obrigado, tá bom? Nada, obrigada, Rodrigo. Mais alguém tem uma pergunta, algum comentário? Tudo bom, André? É Oi. só mais uma perguntinha. Lino, é você que está falando, Lino? Tá. Sou sim. Ah, tá. Sobre o ODS da energia, né? Tá até abrindo aqui. Ah, quando você tem algum trabalho sobre essa parte hoje em dia? Assim, tem que olhar lá naquela lista da Halderen, porque eu de cabeça, assim, eu não vou saber. De energia, eu não vou saber. Eu tenho vários na cabeça que são do 11, né? Que é porque o 11, que é cidade inteligente, tem assim, cidade sustentável, desculpa. Tem um monte, né? Tem de espaço público, tem esse do lixo mesmo, tem o outro que eu falei de assentamentos inadequados. Eu tenho do 11 na cabeça alguns, mas o da energia, qual é o número da energia? É o 7. É o É. 7. Ó, deixa eu olhar aqui. Porque eu fechei para o compartilhamento, mas eu olho aqui rapidinho. Deixa eu olhar ele, o que que tem aqui no estudo da Halderen. Esse artigo dela vale muito a pena olhar, que ele é mais ou menos recente, é o 7. O 7 tem o 711 só, 7 e 11. O 7 é pequenininho. Tem o 7, 11, 12, 21, 31, 7A1, 7B1 e os A e B. Você sabe que os A e B têm outro caráter, então basicamente tem 4 indicadores no 7. Um deles é possível calcular e eu vou te dizer já já quem está calculando. Não está aqui quem está calculando. Ah, está sim, claro. Filipinas. Está calculando 712, 721. Tô aqui egoísta, né? Olhando só para mim mesma. Mas posso mostrar. Aqui, ó. Estão vendo? Filipinas. Uhum. Aqui, olha, no 7, tá vendo o que eu falei? O 7, ó, 7.1, 7.1.2, 7.2.1, 7.3.1. Porque os indicadores que têm letra são de outra ordem, não são indicadores de processo. Não são indicadores, como é que eu posso dizer? Tem uma definição que eu não lembro bem, mas os que não têm letra são de avanço em direção à meta. Os que têm letra são de processo, de como os estados, os países estão lidando com esses indicadores, com os objetivos, né? Então tem praticamente 4, e as Filipinas estão fazendo aqui, ó, 7.1, 1.2 e 7.2.1. Esses são 2 Ótimo. trabalhos diferentes da Halderen. Esse aqui é de uma apresentação dela, que deve ser mais antiga, de 2001, mas deve ser mais antiga que esse daqui, que é de 2021 também, mas talvez seja depois, porque tem indicador que tem aqui, não tem lá, e vice-versa. Mas, enfim, é isso. Do 7 é isso que eu tenho, mas eu não conheço o trabalho. Eu acho que vale a pena olhar o trabalho das Filipinas. Obrigado. Era isso. De nada, Lina. Bom, eu E agradeço. Desculpa. Eu agradeço não sei, é só agradecer foi ótima a apresentação. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Eu vou finalizar por aqui as perguntas por conta do horário, André. Tá? Mas se alguém tiver, né, alguma pergunta a mais, pode entrar em contato. Tem um contato no site da ENSE também, né? Uhum. Só mandar mensagem. E agradeço muito a sua palestra, agradeço todo mundo que participou, que tirou dúvida. Tá? Obrigada
por disponibilizar aí seu tempo, explicar para a gente, que foi bem legal, André. Muito obrigada por aceitar o convite, tá bom? Obrigada, Renata, pelo convite. Obrigada, gente, pela participação. Foi show. Fechou. Vou finalizar agora a gravação, tá? Tá bom. Tchau. Tchau, Ivone. Até breve.